leitura. Muito boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 4 de setembro de 2010, sábado. O verbete é o 1681. 5 páginas, 51 alogias e 15 máximos. A verbetógrafa é a Neida. Aqui, ó, ela aqui. O tema, crise de crescimento. A especialidade é a ressexologia. Definição. A crise de crescimento é a condição específica de tensão ou conflito íntimo vivenciado pela consciência, capaz de oportunizar, por meio de análise criteriosa dos fatos e parafatos, autoenfrentamentos, novas posturas, atitudes proativas, decisões pontuais facultadoras de rupturas construtivas, reciclagem existencial, que é ressex, e reciclagem interconsciencial, que é recim. A crise impactante, a crise interpessoal, a crise intelectual, a crise parapsíquica, a hora da virada, o ato de abrir mão de posturas ultrapassadas, o rompimento de estruturas fossilizantes, as armadilhas dos padrões comportamentais antigos e obsoletos, as catálises das reciclagens, a abertura do caminho evolutivo. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 4 realidades desencadeadoras, em geral, de crise de crescimento. E também na caracterologia, nós temos as posturas encontradiças no processo da crise de crescimento, podem ser classificadas a rigor em 2 grupos expostos: otimizadoras e evitáveis. Agora, na remissologia, nós temos 15 itens, destacamos: autodestravamento, autossuperação específica, crise pessoal, desafio da PROEX e momento de mega decisão. Agora, na frase enfática, a ação mais inteligente é tirar partido das crises de crescimento, tendo-as na condição de oportunidades evolutivas necessárias, inevitáveis, indispensáveis e sempre prioritárias. Você já vivenciou crise de crescimento impactante? Qual o saldo consciencial? Tem aí também 13 itens da bibliografia específica sobre o assunto. Agora, tem aí um ponto e vírgula que está faltando no 04 da otimizadora, depois de pessoal. E ela quer acrescentar aí uma página no 13, Homo sapiens urbanizado, que é chamar a atenção para a página 472. Eu vou colocar aí. Agora, perguntas. Acaba de ser lançado, traduzido para uma editora de Campinas, a obra Éden, Queda ou Ascensão, de Ken Wilber. Uma amiga indicou-me o livro dizendo que vale a pena ser lido, pois o autor é conhecido, pelo menos na internet, por ser o Einstein da consciência. E já existem grupos de pessoas que se reúnem para estudar e debater suas obras. Agradeço sua opinião e comentários a respeito. Um dia desse, teve alguém que está perguntando sobre ele aí, o Ken. É só olhar no meu livro Projeciologia que ele tem a bibliografia, o que é que interessava na ocasião sobre o assunto. Projeciologia, olha lá. Só olhar no Wilber. Quem foi realmente Oswaldo Polidori, suposta reencarnação de Allan Kardec, a quem o senhor foi guia espiritual? Ou é astralino ilusório de assediador? Oswaldo Polidori foi um cara totalmente assediado. Eu conheci e conheci o povo dele. Você também conheceu? O cara é totalmente pirado. É grandão mesmo. Né? Esse era óbvio. No movimento espírita todo mundo via que o cara era pirado. É um monte de livrinho dele, uma opção de coisa que ele dava, distribuía os livros. Então. Sugiro de ter um laboratório com parapsíquicos sérios e experientes que tenham as mesmas aptidões parapsíquicas para que inicie pesquisa registro mais confiáveis e reforce o método da repetibilidade longitudinal dentro de um tema específico e impalpável. Creio que tenha consciências com níveis elevados, de parapsiquismo elevado, fora o senhor,
agora no Brasil e no exterior para montar um grupo. Caso já haja, ignore a ideia. Não, tenha um que eles vão fazer agora, que é o laboratório de pesquisa sobre esse assunto, inclusive usando tudo quanto é máquina. De que maneira as ideias inatas das crianças prodígios entram em conflito com a fase do porão consciencial? De que forma os distúrbios do corpo emocional atuam poderosamente no instinto sexual básico? O processo todo é um problema de emoção e a tendência das pessoas do passado se reflete nessa vida. Em que situação ocorre o raro assédio interconsciencial de uma consciência para outra consciência? Poderia nos dar exemplo de maior esclarecimento? Isso ocorre muito, principalmente certas mulheres, por exemplo, que são mães e querem ter um filho. Então o filho fica preso a ela e ela às vezes não pode ter o filho. Isso tudo eu já vi. Daqui para lá é mais raro, de lá para cá é mais fácil. O assédio. Sinto a presença de entidades, não sei distinguir se são amigos espirituais ou não. Trabalho energia, cinesiologia aplicada, reset, reiki. Pego muita carga dos clientes e não sei como me proteger. Podem me orientar? Sim. Pegue, vai estudar estado vibracional. É só pegar por aí afora, que tem um monte de livro, artigo, etc. Olha nesse www, o que é que tem, o site, etc., que você vai achar muita coisa. Por que algumas consciências se sentem melhor à noite? São mais produtivas à noite, ou seja, se dão melhor com as energias da noite do que de dia. Teria a ver com o silêncio, a sensação de paz que o dia corrido nas cidades grandes tiram da gente? É lógico que tem, né? Eu mesmo trabalho mais à noite do que de dia. Agora, isso aí exige muita experiência, muita organização, muita disciplina da carga horária de sono, etc. Tal. Agora, de noite, não é só o silêncio ou a sensação de paz, não. É porque você pode ficar totalmente excluído de outras pessoas. Você fica isolado. É um autismo técnico. Muito sério. Então isso aí também tem que levar em consideração. Você fica com os amparadores. Recentemente, ao ler relato de algo que ocorreu relacionado à minha profissão, que me levava a crer ter sido vítima de uma grande injustiça, o professor anunciou que eu me encontrava em plena crise de crescimento, mas que amparadores estariam me assistindo. Acredito nessa hipótese, mas penso que a minha vida tem sido uma constante crise de crescimento. Ah, bonitinho. Quem é que não é? Todo mundo está nessa. Se não tiver crise de crescimento, não tem vida, você está perdendo seu tempo aqui. Isso é bobagem. Eu estou falando o período específico que você passa. Assume isso e não fica distribuindo as coisas, não. Pegue isso que está hoje e não arranje desculpa para o resto, não. Acho que a maioria das vezes poderia ter me saído melhor. Será que depois que passei a voluntariar no IPC, tenho me afundado nas ideias da conscienciologia e sou um assíduo teletertuliano, essas crises tendem a aumentar? É crise de crescimento natural. A coisa toda é a seguinte: você é intervissivista? Olha bem isso aí, isso aqui é importante. Conforme o item voluntariologia, na página 85, pelo menos vou poder enfrentá-las com a nova abordagem? O processo é esse, e veja bem. Olha, eu acho que seria bom você ver umas coisas que eu não estou falando seu nome. Então a gente pode falar umas coisas bem sinceras, realistas e profundas. Olha, 3 coisas pelo menos, para não falar outras, só 3. Olha se você tem autocrítica adequada, se você tem autodesassedialidade ou se você faz autoassédio de propósito. Olha se você tem o problema, vamos dizer, de autocorrupção franca. Você já conversou com você no espelho para saber como é que é? Porque a hora que uma pessoa fala do jeito que você está falando aí, e coloca as crises todas na vida inteira, a pessoa está diluindo, ela está se defendendo. Tem alguma coisa esquisita nisso. Seja realista e receba os seus próprios pontos no queixo. Olha bem a coisa com realismo. É aquele negócio que a gente fala dos autos, né? Autodesassédio, autocrítica e auto-incorrupção. Né?
Precisa de mais algum para falar com ele? Eu falei esses 3. Se as crises de crescimento são inevitáveis, o que pode estar segurando uma consciência intermissivista nos seus moldes antigos de vida? Seria bom ver que tem um verbete que chama intermissivista inadaptado. Entende? Nós já debatemos aqui. É bom ver intermissivista inadaptado. Olha na enciclopédia. Apego, ego, medo, incerteza, a própria encarnação como nó górdio. Como ultrapassar isso rapidamente da melhor forma possível? E ainda, existem consciências não intermissivistas em crise de crescimento também. Não, mas isso é o normal. Só que tem que essas crises de crescimento quase sempre não arranjam soluções adequadas. Nós damos as soluções. Em outras palavras, as consciências não intermissivistas podem ganhar um plus em vida de discernimento, mesmo sem terem passado pelo curso intermissivo. Qualquer pessoa pode. O curso intermissivo é uma condição, mas não é todas as condições. Tem gente que pode caminhar lá mais sério. Uma outra coisa, os cursos intermissivos são recentes. Tem um monte de serenão evoluciório que se criaram e evoluíram sem curso intermissivo antes. Estudado por eles. Tem um amigo nosso que mandou que é importante deixar rigorosamente claro que o evolucionismo nada tem a ver com deturpações patológicas. Abraço a todos. É o Juarez. Tá certo? Vocês pelo menos ficam sabendo aí o que ele está falando. Está defendendo as coisas do evolucionismo. Agora, vocês estão vendo, ele mandou e eu transmiti a mensagem. Gente, eu estou aqui, com o Nick. É um consultório contábil. A contabilidade que compreende a singularidade da sua empresa e ajuda você a manter saudável as suas finanças. Isso aí é bom, principalmente as pessoas que têm empresa, para saber isso aqui. Qualquer coisa vocês vão conversar com a Jaqueline. Você sabe quem é a Jaqueline? Jaqueline Bittencourt de Lima. Esse escritório é uma das coisas que precisavam em Foz, que não tem nesse livro, assim. Tem alguma coisa ou outra, mas eles, quem quiser ver, tem todos os dados aqui dentro. Vale a pena. É na rua Rui Barbosa, 820, sala 706. Vale a pena ver isso aqui. Está muito bem organizada a firma, o consultório contábil. Se alguém quiser ver, pode pegar aqui, que vale a pena. É da Jaqueline, está muito bem feito isso aí. Eu estive olhando, está ótimo. E qualquer coisa, ela é de casa aí, vocês falam tudo. Agora, gente, Mestres da Morte. Isso aqui é sobre processos do nazismo. A invenção do Holocausto pela SS nazista. É o Richard Rhodes. Isso aqui foi best-seller nos Estados Unidos. Esse livro aqui é um dos mais falados, mas ele é horrível de ler. Só tem as besteiradas mesmo, das piores coisas que tem, e falando tudo com uma seriedade danada. Falando tudo na boca. O nosso amigo Ivo começou a ler o livro e não aguentou ler tudo. E olha que ele está acostumado a ler livro, filme, tudo. Ele não aguentou. Ele parou na metade do livro aqui. Não seguiu. Sabe? Realmente o livro é terrível. Agora, eu só quero ver uma coisa para vocês. Na página 106, ele fala o seguinte: Alfred Russel Wallace, concorrente de Darwin, discutindo a extinção das raças mais baixas diante da Sociedade Antropológica de Londres, em 1864, caracterizou o extermínio de populações como uma forma de seleção natural. Agora, natural, mas veja, isso aqui não quer dizer que ele esteja defendendo o processo nazista. Ele estava dizendo que isso é a própria natureza que funciona desse jeito. Entende? Agora, o povo usou isso aqui, do jeito que usaram o Darwin, para defender o processo da eugenia e matar os judeus, fazer o extermínio dos judeus, o Holocausto. Então, isso é muito importante. Outra coisa, o nosso amigo aqui, no livro, não explica muito, não. Ele quer pôr fogo nas coisas. Esse livro é uma das coisas que estão defendendo os processos dos judeus contra os nazistas, mas a gente nota que tem muito, sabe, forçou muita barra. Por isso que aqui o livro não conseguiu nem ler.
No entanto, esse livro ele ganhou prêmio, etc. Tal. O livro é cheio de rolo, mas é dos piores que eu já vi também. Outra coisa, a maioria de estudo aqui já foi mostrado com detalhes, uma opção de coisa. São milhares de livros que tem. As próprias fotos que ele tem não são as melhores que existem por aí, não. Tem coisa pior, mesmo as piores que eu quis mostrar. Mas agora, esse caso, por exemplo, do Wallace, eu acho que forçaram também. O Wallace não tinha essa ideia. Ele era um cara muito mais vivo. Que é isso? De modo que é só para vocês saberem. Esse livro foi que o Ivo arranjou para eu poder vir aí. Esses milhares de livros que nós já vimos. Que não é fácil. Esse é de morte. Pode falar. Na fatologia, a quinta linha, de baixo para cima, as armadilhas dos antigos e obsoletos padrões comportamentais. Você poderia falar um pouco mais sobre essas armadilhas? Isso aí são as armadilhas que a pessoa vem com a religião, com as bobagens, por exemplo, que existem de arte, os problemas de instinto da pessoa, entendeu? Processos familiares, étnicos, isso que nós estamos falando aqui, o problema, por exemplo, de raça, racismo, tudo isso é um problema. Né? Agora, qualquer coisa, você pode se dirigir para a sua companheira aí da... Sim. Na principiologia, na segunda linha, o princípio da autotutela. Sim. Pode explicar mais isso? O princípio da autotutela é a pessoa que cuida de si mesma, antes de mais nada. Antes de qualquer outra pessoa, ela tem que cuidar de si própria. Agora, você quer falar alguma coisa sobre isso? Por favor. Aqui está o microfone. A questão da autotutela, eu acho, passa pela questão do autodomínio consciencial, né? Autodomínio evolutivo. Então, na hora que a pessoa passa por uma crise de crescimento que ela supera, ela começa a ser autônoma. Cuidar de si mesmo. Não ficar claro. Arlindo, o que você tem a depor sobre a sua crise de crescimento? Essa aqui é a crise de crescimento da Neida. É isso? A crise de crescimento intelectual. A caracterologia... Está apresentando pela primeira vez o verbete. Está muito bom, por sinal. Está muito bom. O verbete já falaram. O verbete está muito bom, também gostei muito. Agora, a caracterologia, lá naquela no B Evitáveis, eu queria que ela desse uma explicada nesse 1 aí, abolia. Ou professor... Caracterologia evitáveis, letra B, Arlindo, número 1. Você tem o AIS aí, né? Você procurou a abolia? O que você encontrou? Capacidade de tomar decisões voluntárias, eu acho que é isso, né? Exatamente. Então, na hora que a pessoa hesita, que a pessoa posterga as suas decisões, a sua crise não passa. Ela só vai conseguir resolver as suas crises no momento que ela se posicionar. Então, uma postura evitável é a evitação da indecisão. E a pessoa se posicionar e resolver as coisas. Quer dizer, ela vai deixar de tomar uma decisão em relação a, vamos dizer, a ressex dela, ou aqui na hora que eu estou colocando... Em relação à crise de crescimento, por exemplo, uma ressex dela, ela deixa de tomar uma decisão. Não, na hora que a gente está colocando assim, posturas otimizadoras e posturas evitáveis, as otimizadoras vão auxiliar no desenvolvimento daquela crise de uma forma positiva. E as evitáveis vão fazer com que a pessoa possa deslanchar de uma forma melhor. Então, se a pessoa, por exemplo, se ela tiver uma excitação, uma inibição qualquer, a sua crise vai aumentar. Ela não vai sair daquele contexto. É como se ela ficasse numa não é bem o termo, mas uma batopensinidade, né? Ela fica em roda e ela não consegue sair do mesmo lugar. Fica no marasmo. Na hora que se posiciona, não. Esse momento de crise, a pessoa toma uma decisão.
O que mais prende a pessoa na crise de crescimento é a questão da decidofobia. Tem gente que estuda. A crise de crescimento, ela funciona positivamente se a pessoa toma uma decisão. Com certeza. Pelo menos no meu caso, eu estou falando com certeza no meu caso, né, gente? Cada um pense por si. Tem gente que estuda. Então, na hora assim, que a pessoa posterga a sua decisão, as coisas não andam. Quando a pessoa toma uma decisão, ela começa a caminhar. As coisas mudam. Neida, você acha, então, na sua opinião, essa ausência da vontade, ela pode ter sido decorrente de várias ausências de decisão também, de pusilanimidade? Essa é uma das hipóteses, né? Podem ser outras também. Podem ter vindo de outras vidas, mas questões mal sucedidas, digamos assim. Mas qual a relação que na paragenética. Qual a relação que você faz entre pusilanimidade e esse anestesiamento da vontade? Eu acho que os dois estão implícitos, né? A pusilanimidade é uma questão que a pessoa ela não exerce o seu poder maior que o da vontade. Isso, por isso que eu falo. Ela fica camuflada, né? Dá uma paralisia, né? Dá uma paralisia da vontade. Na hora que a pessoa resolve trabalhar com a sua vontade, sair dessa condição de imobilismo, a pusilanimidade deixa de existir. Penso que ela otimiza o trabalho, né? Quer dizer que a pusilanimidade contínua, assim, sem nenhuma reação, ela pode estar causando um mal maior, que ela pode estar tirando o poder da consciência de exercer a vontade. Eu acho que a pusilanimidade sempre ela prejudica a consciência em qualquer condição. Entendi. O que mais? O que mais? Eu estou quase sentando ali para ver você conversar. Pode falar. Vamos em frente. Fala que você vai sair. Alô? Não tá saindo? Falar mais alto? Tá, obrigada. Neida, eu vou na minha área que eu conheço mais, que é a bibliografia específica. No número 2, o janeiro está com acento na letra A. No número 4, esse livro tem capítulos? No número 6, aqui 11/8/2004, pode riscar o 20, que só fica 11, 08 e 04. Só para responder para ti, Ivone, agradeço as contribuições. O livro 4, a bibliografia 4, o Ciro de Massi, realmente não tem... não tem capítulos? Não tem capítulos. Ok. É um livrinho bem simples, bem pequenininho. Do número 6, eu tiraria o número 20 do 2004. Tá. No número 8... Eu já anotei, eu vou tirar. Não precisa falar mais? Tem mais? No número 8, esse livro é 14/19 ou 19/14? Qual é a ordem? Já que você é especialista. Sempre o maior, que é... sempre o maior. É o comprimento vezes a largura, só que está faltando centímetro. Ah, tem razão. E o número 10, os 50 referências vem depois do gloss. E, inclusive, o gloss não tem o número de verbemas aqui. Ok. Mais alguma Só coisinha? Chega. Pode falar. Não, acabou. Tá bom, obrigada, Ivone. Agora, o número 2, eu não sei o que ela falou. O que é? Ah, tem um acento. Tá certo. Eu vou olhar esse. Esse aí acerta. Tem mais? Aqui já acabou. Quem é que está com o microfone na mão? Pode falar. Neida, por gentileza, se levantou dentro dos teus estudos pessoais, quais são os fatores que vão levando a pessoa a se entregar à pusilanimidade?
Você conseguiu fazer uma relação disso, mesmo não colocando no verbete? Porque assim, eu sei que ele está com o máximo que você colocou aí a respeito do processo de autopesquisa. Mas às vezes tem aquelas sobras de material que a gente tem e que não é colocado. Você levantou isso? Assim, quais são os motivos que dentro de uma crise evolutiva levam a pessoa a se entregar à pusilanimidade? Eu penso que um dos motivos é a questão do autoenfrentamento. A pessoa não quer se ver. Porque na hora que acontece uma crise, a pessoa pode estar consciente ou não. Quando a pessoa está inconsciente, ok, ela não tem muita lucidez. Mas quando a pessoa está consciente, ela sabe que está pusilânime e ela se omite de tomar uma posição, isso já é um processo, né? Já é uma questão de pesquisa, de autopesquisa. Então eu penso assim, que na hora que a pessoa não se enfrentou, ela reconhece o fator, não se enfrentou, já começa a pesquisa por aí. Mas eu realmente não levantei os dados, porque o meu tema específico não seria esses fatores, né? Bom? Alguma coisa? Quem é que está em crise de crescimento aí? Não tem ninguém? Pergunta. Aliás, tem gente lá. Na paradoxologia, eu gostaria que fosse explicado melhor o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento. Nesse caso, Marcelo, a Socin comenta, né? Estou em crise. E a crise, ela sempre olha por um aspecto negativo. A maioria das pessoas olha a crise como se fosse uma coisa negativa, né? Mas se a pessoa for inteligente, ela vai poder olhar por outro ângulo. Vai ver o que de realmente de bom ela pode aproveitar com esse momento, com esse processo. Então, nesse caso, como a gente fez a definição lá, né? A condição específica que pode oportunizar, através da análise criteriosa, autoenfrentamentos, novas posturas, novas atitudes. Então, quer dizer, na hora que a pessoa faz isso, esse estresse que acontece, ele deixa de ser uma coisa negativa e passa a ser uma coisa positiva, que a pessoa pode tirar proveito disso. Ok? Marcelo, respondeu a tua pergunta? Neida. Se isso é um paradoxo mesmo, eu não entendi como um paradoxo. Eu penso que é um paradoxo porque as pessoas normalmente enfocam a crise como uma coisa negativa e a gente está olhando como uma coisa positiva. Entendi. Dom Flávio. Até antes da minha pergunta, essa questão do paradoxo, talvez seja o caso da gente lembrar assim, às vezes, uma mesma crise, um mesmo, vamos dizer, um mesmo problema. Uma pessoa tira partido e se sai bem, quer dizer que foi uma crise de crescimento para ela. A outra descamba, aquilo é um estupro evolutivo para a pessoa. Talvez por aí tenham esse paradoxo da crise, né? Mas a minha... Até porque o tema é neutro, né? Oi? Até porque o tema é neutro. A crise pode ser positiva ou não. Pois é, a minha pergunta aí, essa questão do Pasquim já respondeu. Eu queria ouvir mais também sobre essa questão do tema ser neutro. Então, em relação ao tema ser neutro, gente, mesmo que vocês leiam a definição, lendo a definição, encontrem, né, um aspecto bem favorável, bem positivo, e algumas outras citações, a gente vê que nem toda crise de crescimento, dependendo da consciência que está enfrentando, de como ela vivencia a situação, vai resultar num estado positivo. Então, ela é uma crise de crescimento que poderá ter sucesso, né? Poderá ser um estresse positivo. Mas, dependendo de como ela enfrenta, pode ser que não. A minha condição de poder moderador nesse tribunal, eu quero, então, dar meu depoimento. Ela é fora de série. Por quê? Através da crise de crescimento dela, ela cresceu, fez o verbete e está debatendo o verbete. Essa é a maior prova que a crise de crescimento pode ser muito positiva. Só você não falou que o verbete não comportava. Qual foi a crise de crescimento que te levou a fazer e escrever sobre crise de crescimento? Essa não foi falada. Quer que eu fale? Não, eu não sei. Eu não sei porque o verbete aí, você que sabe, e ele é neutro. Ele é neutro. Se é de crescimento para todos, vale a pena estender, né, a comunicação. Então, eu posso falar. É o seguinte, quando eu comecei a voluntariar no Holocico, né, eu ia lá na sua mesa e pedia alguma tarefa, você me passou primeiramente que eu olhasse a remissologia dos verbetes, lembra?
Eu comecei a ler aquela remissologia, me interessei, tanto é que a gente formou uma oficina mais tarde, e me fez ver que aquilo ali me acrescentou algo. Depois eu voltei na sua mesa e falou, agora faça um verbete. Eu levei um susto, né? Porque eu nem tinha pensado em fazer um verbete. Aí o senhor me deu um tema lá, era decidibilidade. E eu pensei, puxa, mas quem decidibilidade? Disse, quem sou eu para escrever um verbete? Mas ok, vou tentar, né? Aí eu tentei, fiz o verbete e entreguei para o senhor. Passou uma temporada, outras pessoas começaram a escrever também, e o senhor falou que a gente estava já maduro para entender esse processo. Aí eu voltei na sua mesa e disse assim, agora que eu tenho a crise de crescimento. Aí eu já tinha entrado em crise, né? Mas eu vi assim que na hora que eu comecei a escrever sobre esse processo, foi que eu entendi o que era uma crise. Até então eu estava vivenciando uma crise de forma inconsciente. Aí eu comecei a entender que eu poderia tirar partido dessas crises. Agora, você escreveu outro verbete, que é a técnica da remissologia, não é isso? Sim, só que aí ela ficou sendo remissão enciclopédica, né? Nós mudamos o nome da verbete. De modo que ela está preparada para enfrentar o próximo. Está enfrentando o primeiro aqui. Agora, está dando um exemplo para vocês, eu acho. A Neida fora de sério. Então eu sugiro que quem queira aproveitar lá em cima, entendeu? É rígida no processo. Sempre foi assim. E outra coisa, ela melhorou muito, que ela era muito assim, dona de campo de concentração. Ela não é mais. A minha pergunta é, eu já fui dona de campo de concentração? Como é que é? Eu já fui dona de campo de concentração? Não, é o que eu falei, eu acho que você cresceu muito com tudo isso. Ela é um exemplo aí para muita gente. O senhor pode estar lá comigo claramente, não tem problema. Eu aguento. Porque ela era o seguinte, ela era muito, às vezes, assim, rapidinha nos posicionamentos, e às vezes o público interpretava mal. Achava que tinha muita causticidade no processo. Entende? Era muito rígida. Não, assim. Hoje já não é mais assim. Isso aí melhorou muito. Agora, quanto tempo você está trabalhando aqui? Dezembro de 2004. É? Quase 6 anos. Então, 2004. 2004, quase 6 anos. É. O Chico também, né? Ele chegou em 2005. Eu cheguei primeiro. Foi. Professor, aqui acima, não há? Eu gostaria, Neida, de te perguntar a respeito do início, parabéns pelo verbete, sim? Eu queria te perguntar a respeito da previsibilidade das situações de crise. Eu te pergunto, você se encontrou no meio de uma situação de crise, uma crise de crescimento, você saiu dela e aproveitou o fato. Eu te pergunto agora, depois da tua experiência, as crises de crescimento podem ser previsíveis? Podem ser planejadas? Se a gente for pensar na questão do... Até tem um item aqui, gente, que fala... Deixa eu dar uma olhadinha. A questão do inversor e do reciclante. Por exemplo, os inversores, né? Eles começam a antecipar as suas crises com mais antecedência. Então, por exemplo, um jovem que entra lá na conscienciologia, ou que já vem com curso intermissivo recente, ele já começa a promover as suas crises, objetivando um crescimento mais rápido. Já o reciclante, ele espera a crise acontecer para que ele possa tomar uma providência. Então, é realmente possível antecipar as crises. Inclusive, depois que o próprio reciclante já sabe disso. Não somente o inversor. Da binomiologia, Oswaldo. Se puder dar uma olhadinha na página 85, binomiologia, diz aí, ó. Crise antecipada e crise compulsória. Ok? Respondi a tua pergunta? Neida, essa é a questão da crise antecipada. Voltando ao tema da pusilanimidade. A pusilanimidade não deixa a pessoa aceitar as tarefas da própria PROEC, você concorda? Ela impede, ela trava. Mas as próprias tarefas, quando a gente aceita, elas são promotoras de crise. E a gente, por antecipação, ao pegar a tarefa, a gente também sabe que aquilo ali vai desencadear uma nova cadeia de crises de crescimento próprias daquela nova tarefa, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente podia
analisar é isso, que as tarefas da PROEX, elas são geradoras naturais de crises. Então, quem quer crise antecipada é só pegar as tarefas, aceitar as propostas, os convites. Então, aquilo que eu falei, o inversor ele antecipa, né? Mas na hora que o reciclante já sabe também que isso é possível, ele também pode usar essa mesma técnica do reciclante e antecipar as suas próprias crises. Pode. Essa é uma E proposta. a tarefa é essa, chega uma pessoa para você e fala, escreve um verbete. E tá, você já sabia que ia desencadear muita crise de crescimento. Então, E na hora que a pessoa resolve encarar, que a pessoa deixa de lado a pusilanimidade, né? Neida, o Consim Cobaia também, né? O conscienciograma também é uma forma de você antecipar as suas crises de crescimento. É uma verbetógrafa cobaia. Ela é uma verbetógrafa cobaia. Só para falar para ti, Flávia, eu tenho um outro verbete que está em revisão, que se chama Consim Cobaia. Ah, tá. Está na sequência, né? Mas então, o paradoxo aqui fala em estresse positivo. Eu gostaria da opinião dela em relação... O que aconteceria em relação ao estresse negativo? Que na verdade, eu já tinha comentado isso aí por Marcelo, né? Que a condição o paradoxo que eu vejo na condição da crise de crescimento é que ele resulta numa condição positiva se a pessoa souber otimizar. Aí tu falou assim, qual seria, está me perguntando, eu entendi assim, né? Qual seria o paradoxo entre um estresse negativo e uma crise de crescimento? Se a pessoa vê esse estresse ou sente ele como uma coisa negativa, não vai haver crescimento. Não há paradoxo. Mas o estresse negativo ele não poderia causar crise de crescimento? Não sei. Posso falar aqui? Eu acho que a pessoa fica autoassediada, né? A pessoa entra, ela quer enfrentar, mas ela não quer muito. Então ela começa a ficar autoassediada, com pato pensene, fixada, com monoideísmo, e ela não sai do lugar. Então, em vez de ela fazer esse aproveitamento que a Neida está colocando no verbete, ela fica estagnada. Aí ela não consegue sair do ponto. Às vezes, nessa hora, a gente pode usar a consciência terapia, um feedback de outra pessoa para dar para a gente poder sair de onde a gente está patinando, entendeu? Eu gostaria de saber a opinião do professor, porque, na minha opinião, alguma coisa muito negativa, mesmo um estresse, pode causar crise de crescimento, não sei. Não, mas sempre causa crescimento, pelo seguinte, toda consciência evolui. Pode ter muita regressão, mas ela acaba evoluindo. Então, a partir disso, é óbvio. Está entendendo? O regressismo atrasa a evolução da consciência, mas não acaba com a evolução, não extingue a evolução. Ele continua, a evolução continua. Então, nós temos que pensar nisso. A evolução não tem jeito. Mesmo que a pessoa vá para um planeta evolutivamente inferior, ela vai acabar evoluindo. Vai chegar um dia que todo aquele povo, que você vai ter saudade daquela turma que foi embora lá para o planeta do Cro-Magnon, você vai encontrar com eles. Vão atualizar as fofocas, as fofex, de todo tipo. Isso faz parte. Agora, Neida, aqui na página 85, também na binomiologia, está o binômio crise criativa, solução inovadora. O que você pensou como crise criativa? É uma crise da criatividade da pessoa? Ou como é que você pensou nisso? Crise criativa, solução inovadora. O que foi que eu pensei? Então, na hora que a pessoa tem uma crise, por exemplo, escolher o próximo tema do verbete, vamos supor. Tá? Aí vamos supor que eu seja solicitado a escrever um outro tema, hipótese, né? E a pessoa tem que escolher. A pessoa tem que ser criativa no seu tema. Por quê? Porque ela tem que escolher um tema que vai beneficiar outras pessoas. Não somente porque aquele tema é interessante, porque ela gostou, porque é bonitinho. Tem que ser um tema de preferência esclarecedor dentro da nossa TARES, né? Tarefa de esclarecimento. Então, na hora que ela escolher esse tema, ela vai ter o quê? Uma solução que vai ser o quê? No mínimo inovadora, porque vai contribuir, vai ajudar a outras pessoas. Agora, pergunta. Gostaria de obter esclarecimento sobre uma simbiose que penso haver entre mim, o senhor e a professora Malu Balona. Sinto um sentimento forte que diz que nós já estivemos juntos em outra existência. O que acha?
O nome do camarada é Murilo Vieira Lino. Murilo Vieira Lino. É a única coisa que eu vejo em relação com você é que você tem Vieira no nome, eu também tenho no meu. Não sei o que é. Agora, do ponto de vista de viver com outras pessoas em outra vida, aqui não tem exceção. Todo mundo aqui já teve vidas anteriores, já teve algum encontro anterior. Eu vivo falando isso aqui. De modo que, Bidu. Não, é o tal negócio do Bidulac. Em vez de Badulac, é o Bidulac. O termo simbiose que está muito forte, talvez seja um rapport, alguma coisa. Não, rapport, é um trio madrigal. A gente cantava junto noutra evolução da vida. Então fazia um trio. Os matutos do sertão acabaram de chegar. Tá certo? Agora veja, nós éramos homens ou éramos mulheres? Aí já começa a especificar bem isso. Agora aqui outra pergunta. Em binomiologia, página 85, o binômio crise criativa, solução inovadora. Poderia exemplificar? Pois é. Não, mas talvez é bom. Repita aí, porque... Bom, o exemplo que eu dei para o professor João Paulo, que fez a pergunta, foi o seguinte. Se eu tiver que escolher um novo tema de verbete, né? Então a ideia é que a pessoa escolha, no meu caso, né? Que escolha um tema que vá auxiliar outras pessoas, que vá contribuir, que vai enriquecer. Não só porque o tema seja, que eu achei o título interessante, bonitinho, ou mais fácil de escrever. Que eu escreva uma coisa que vai contribuir. Então a solução... Deixa eu colocar o óculos, sem óculos não vai, né? Essa crise, para mim, vai ser uma coisa de criatividade. E a solução que eu vou encontrar vai ser uma solução inovadora. O professor pode nos contar sobre o momento em que ficou conhecendo a identidade de André Luiz na condição de Carlos Chagas? Poderia descrever o fato? O caso é o seguinte. Aos 13 anos, na minha casa, nós estávamos fazendo um debate. Eu estava de férias e fazendo um debate lá dos processos de assédio lá dentro de casa, devido ao meu pai e outras coisas mais. E tinha uma tia também nisso. Então, o que se passa? Foi dado uma série de lápis, uma porção de página para as pessoas sentar numa mesa para todo mundo ver quem é que era psicógrafo. Eu, então, recebi uma mensagem, era um soneto alexandrino, perfeito, e que não tinha autor. Agora, aquilo eu impliquei muito com a situação, porque eu nunca tinha recebido nada diretamente assim. E comecei com o soneto alexandrino. E ele estava perfeito. Eu mostrei depois para os professores, depois que eu voltei para a escola, eu Uberaba, mostrei o negócio e tal. Agora, o que se passa? A partir disso, eu comecei a fazer os exercícios técnicos de psicografia. Foi quando aconteceu que os lápis começaram a rodar e dançar na minha frente, quando eu vim, que entrei em transe. E aí eu tive que parar depois. Nesse ínter, logo em seguida, começaram a aparecer algumas pessoas e concierges que eu conheci, gente que eu conhecia, etc. Tal, o cara que gostava de mim quando eu era menininho, pequenininho e tal. Agora, entre eles, então, apareceu o Carlos Chagas. Eu já estudava o processo do Carlos Chagas, a doença, entende? E já tinha interesse em fazer medicina com os negócios todos nessa idade. Agora, com isso lá, estudando e vendo os dados, eu acabei recebendo mensagem. E ele depois ele falou, não, vou dar a mensagem, só que não é bom falar no meu nome, que vai criar problema por causa da família e tal, tal. Porque o pai dele era cientista do Vaticano, para vocês terem uma ideia. O problema é terrível. Agora, em vista disso, eu comecei a receber uma série de mensagens. Aí eu fui olhar com mais calma as mensagens que ele dava através do Chico, nos livros. Isso tudo, quando eu encontrei com o Chico, que foi mais de 10 anos depois, eu já conhecia tudo sobre André Luiz, os processos, sabia das mensagens que eu tinha, mas não falava muito nisso, nunca tinha publicado nenhuma mensagem que eu recebi dele. Agora, foi muita coisa que eu vi. E outra coisa, no meu curso de medicina, eu encontrei com a pessoa que conviveu com o Carlos Chagas.
quando ele era moço, os troços todos, viu de perto, tudo. Foi meu professor de universidade. Então, eu também tive contato, que já me interessava pelo assunto. Com isso, a gente teve mais uma noção mais íntima do caso. Outra coisa, muita coisa dele era em Minas Gerais, a gente de Minas Gerais, aquele negócio todo, sabe como é que é? E outra coisa séria, só para uma pessoa ter ideia, o dia que o professor veio falar de doenças tropicais na escola, e que foi dar aula para a gente, eu que estava no curso de medicina, ele começou a falar do triatoma megista, isso e aquilo, o barbeiro que tinha isso, cada doença de Chagas, isso assim. Aí eu estava sentado na faculdade, perto da janela, peguei um papel, coloquei o triatoma em cima e falei assim, professor, o que o senhor quer falar do triatoma é esse aqui? Estava lá dentro da aula nossa da Faculdade de Medicina em Uberaba. E isso é que acontecia mais. Então, isso aí eu nunca pude esquecer. Agora, veja, quem me chamou a atenção? Adivinha quem é que me chamou a atenção na hora para eu ver a janela, que estava lá perto, que eu estava sentado assim, a janela estava aí. Eu cheguei na janela, estava lá. E era megista. Se for estudar depois, ele era autêntico, é o brabo, mais sério. Estava na sala da aula da Faculdade de Medicina de doenças tropicais, que a gente estava estudando a doença de Chagas. Vocês veem que esse negócio de sincronicidade, essa coisa toda, que isso é antigo. Então, isso é que eu vejo. Agora, outra coisa, tem aí um desenho no movimento espírita sobre André Luiz, e quem fez o desenho fui eu. Você está entendendo? Está rodando por aí. Lá não tem autor. Quem é que fez o desenho? Está rodando por aí afora. Quem fez aquele desenho foi eu. Deformaram o desenho algumas vezes, depois que levaram para computador, não sei o quê. Mas a base fui eu. Porque era o próprio Carlos Chagas, mas ele estava mais remoçado, mais cheio de vida, etc. Tal. A consciência-terapia tem no seu embasamento de trabalho o processo da autotutela do evoluciente. Agora é com você aí, ó. Na antagonismologia, página 85, poderia ampliar o antagonismo, competição, priorização? Antagonismologia. Achei. Antagonismo, competição, priorização. O que acontece é que às vezes as pessoas, estudando hoje no curso de Telocrítico da Abraútil, né? Estava dando uma olhadinha no livro do autor Gilson Volpato, ele fala muito da competição, né, que acontece nas escolas, em geral, na universidade. Então, inclusive, tem uma parte que ele fala sobre crise de crescimento. E o que acontece? Na hora que a pessoa prioriza a competição, ela vai entrar numa crise de crescimento que ela não vai conseguir se sair tão bem, digamos assim. Ao passo que, se ela olha pelo lado da priorização daquilo que é mais evolutivo, mais importante naquele momento, né, ela vai conseguir superar esse contexto. Então, não que a competição não aconteça, ela está acontecendo. Também não há, nem que em alguns contextos seja importante, até pode ser. Mas se ela entrar somente pelo processo da competitividade em si, pela própria competição, a crise vai levá-la para o buraco. Então, eu penso que na hora que ela superar isso, priorizando evolutivamente, as coisas vão ser melhores. Não sei se eu respondi a pessoa. Bem claro. Quem é que está? Pode falar, Alana. No caso da crise de crescimento, eu penso que a crise de crescimento talvez ela seja diferente dependendo do nível evolutivo que a pessoa está, né? Obviamente. Então, aqui nessa definição, existe um elemento de tensão ou conflito íntimo. Ou seja, parece que existe assim, um sofrimento, um desconforto de passar pela crise. No entanto, se a gente for pensar no desperto, talvez esse elemento já esteja mais diluído. Então, quando é que esse elemento termina? Fala aí vocês, o que é? Na verdade, ainda não sou desperta para saber, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu penso que até o próprio serenão tem conflito também. Eu não sei qual é o nível do conflito que ele vai ter, gente.
Mas o que a gente entende como crise é realmente essa questão do desconforto que a pessoa sente naquele momento, que ela não sabe como é que vai sair. Então, no momento que ela começa a pensar, se ela está consciente disso e quer mudar, ela vai começar a resolver. Agora, quando é que ela está lúcida para isso, em que momento é que ela vai ficar mais lúcida, eu não sei realmente afirmar. Mas penso que quando eu chegar desperto, vou poder responder melhor. Eu gostaria de ver que ela está muito educada, diplomaticamente, alto nível. Sabe? Negócio sério. Quem é o próximo? Neida. Aqui, Eu sou o poder moderador aqui. Como é que é o nome do cara aí? Tem vários nomes para isso, né? Hoje eu estou aqui, braço cruzado. Aqui na letra A. Olha, não, só falta eu pôr aquele negócio aqui para bater. Só falta bater aqui. Aqui na letra A. Na primeira página, em pensinologia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os hipopensênios doentios. Página A. Na primeira página, em pensinologia. Pensinologia, a linha? Os hipopensênios doentios. Eu não estou com verbete, eu estou... Então, o que acontece quando a pessoa está numa crise de crescimento, que ela ainda está um pouco hesitante, pusilânime, como falou a Malo, o que acontece? Os pensamentos dela são mais doentios. Então, são pensamentos que ela acha que não vai conseguir, que não vai resolver, de vitimização. Então, eu chamei isso de hipopensênios doentios, quer dizer, são pensamentos que não contribuem, que não ajudam. Os que poderiam ajudar seriam os hiperpensênios sadios. Pensamentos de positividade, de superação, de criatividade. E aí, se a gente for pensar, então, os hipopensênios doentios, eles agudizam a crise, não a tornando, enquanto você fica nesse processo, você não encara como uma crise de crescimento ainda. Correto. É isso? Você fica naquela negação do processo. Ela continua. E aí reverte com o hiperpensênio sadio. Exatamente. Beleza. O processo de crise não sai do lugar. Perfeito. Deixa eu achar aqui. Neida, estou aqui. Na página 87, você tem lá nas posturas da caracterologia, você tem as posturas, né, otimizadoras e evitáveis. Nas evitáveis, você pega logo a definição que você coloca, né? Nas evitáveis você põe estagnação e tal. Você me fala um pouco sobre a questão da sabotagem. O que a pessoa ganha sabotando as crises de crescimento? Por que é tão comum? Por que não sai daquela situação? Então, assim como você já respondeu, Malo, são assim, posturas otimizadoras e posturas evitáveis. Na hora que fala assim, estagnação na abordagem trafarista, sabota o processo de mudança. Então, a pessoa não ganha nada. A pessoa continua no mesmo lugar. Então, por que ela faz? Porque, veja bem, é tão comum você ver a pessoa se auto-vitimizando, tirando o corpo fora e tal, e ela está fazendo essa sabotagem. O que ela ganha com essa posição? Porque tem que ter um ganho, senão ela não faria isso. Alguma coisa acontece. Eu acho que ganhos produtivos nenhum, né? Mas a pessoa, são pseudos ganhos que a pessoa acha que ela continuando como está, não vai ter, vamos supor, se eu mexer daqui, eu vou ter que passar por um processo que vai me incomodar. Então eu prefiro ficar acomodada, tem um termo que a gente usa, na zona de conforto, né? Que daí eu não vou me incomodar. Então a pessoa acha que ficando na zona de conforto vai ficar bom para ela. Só que é uma ilusão, uma pseudo-ilusão, né? É que é uma zona de desconforto, é a zona da arrebentação. Sim, mas é a pior posição que tem. Mas alguma coisa tem que a pessoa prefere essa situação. Quer dizer, você acha que tem alguma vampirização energética nisso? Que com isso ela ganha a atenção das pessoas? O que é? Eu sei que a autocorrupção está presente. Com certeza. Entendi. Quanto à vampirização energética, é possível que sim. Mas eu penso que o fator maior é a autocorrupção. A pessoa não quer se encarar. É porque se é tão ruim, porque tanta gente escolhe. Então, isso que me chama a atenção. Fácil, né? Tem gente demais deixando de trabalhar e de produzir em função dessa sabotagem. Você fala, você tem isso, você tem esse talento. Ela fala, não, isso é o seu modo de ver, são os seus olhos. Isso é horrível. Medicação, né, Malo? Eu acho que a maioria escolhe que fica mais fácil. Escolhe a lei do menor esforço. Se a gente for pensar, até no nosso próprio grupo,
o que a gente vê? Que as pessoas escolhem aquilo que é mais fácil. Quando a gente sabe que é o contrário, deveria escolher aquilo que é mais difícil. Porque mais fácil a gente já sabe. Agora, você não acha que tem uma coisa atrás, assim, que é uma postura egóica e também é vampirizadora? Porque atrai sempre esse tipo de elogio que a gente faz. Mas fulano, você é tão bom nisso, você é tão bom naquilo, por que você não sai do buraco? E ele fica. Então, isso... Eu peço ajuda aos universitários aqui. Vamos pedir ajuda aos universitários? Vamos, aos universitários. Não, ao mediador, para saber se essa postura de haver uma vampirização faria com que a pessoa se mantivesse nesse nível, como ela está perguntando. Eu acho que vocês estão entendendo tudo. Estão sabendo tudo, mais do que eu. Vocês estão ótimos, é por aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte: há que insistir. Olha como é que é? Para a gente ajudar. Assistência é isso. Agora, tem que usar educação, tem que usar muita civilidade, muita paciência. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês: às vezes é bom falar em outro tema ou assunto aside, lateral, adventício, próximo, para desviar o aspecto patológico, a pessoa coloca a carapuça demais. Então fala de outro aspecto que rebata aquilo que deu, às vezes, vale a pena. É aquilo que você fala, que sobre o estado vibracional você fala há tanto tempo, insiste, fez muitas vidas falando. Eu estou só começando, né, Mauro? Eu ainda tenho muita coisa ainda que eu preciso falar. Estado vibracional não tem jeito. Agora eu estou querendo trazer um outro verbete que é consciente-volicionímica. Eu sei que o povo vai ter problema até entender, mas a hora que eu explicar tudo, vai ficar tudo bem claro, o soco na cara. Sabe como é que é? E vou dar uma série de condições aonde a pessoa não assume o processo da energia. As crises de crescimento, gente, a maioria existe porque não tem estado vibracional. Se tivesse estado vibracional, ia aliviar a crise de crescimento. Vê se tem lógica no que eu estou falando. Observa aí. É para você estudar, uma hipótese de tentativa, de estudo, de pesquisa. Paulo, gostaria de fazer duas observações aqui na sinonimologia e na antonimologia, por favor. Dentro do estudo do desenvolvimento humano, há uma alternância entre períodos de mudança e estabilidade. Eu sugeriria que na antonimologia fosse incluída essa palavra estabilidade, para dar uma ideia contrária à mudança. Aí, Rosa, você estuda. Uma outra questão é que o estresse foi colocado na segunda ordem, tanto no sinônimo como antônimo. Só que eu penso que quando foi colocado o estresse, reduziu muito a ideia de crise de crescimento ao estresse. Porque o estresse é bem menos, pelo menos no meu ponto de vista, até onde eu conheço sobre estresse, é bem menor do que a ideia representada aqui de crise de crescimento. O estresse depende, tem estresse que mata, que faz suicídio, e às vezes de um dia para outro. Isso não é assim não. Crimes, homicídios, estresse, tensão. O negócio é muito sério, é a tensão e o conflito íntimo. Isso é justamente a crise de crescimento. O estresse está muito bem colocado aqui por ela. Só que aqui é a crise, eu concordo que o estresse esteja relacionado à crise, mas não necessariamente crescimento. Presta atenção, a definição. A crise de crescimento é a condição específica de tensão ou conflito íntimo. Tensão e estresse é a mesma coisa. Só que aqui crise de crescimento. Se fosse só crise, eu estaria de acordo. Como é decrescimento... Sei não. Marcelo. Outra coisa, o verbete é neutro. Marcelo. Só para falar assim, que o estresse está qualificado na sinonímia. Estresse positivo, como sinonímia de crise de crescimento. E na antagonímia, aparece na antonimologia, aparece como estresse doentio. Entendeu? Estão qualificados os dois. Aqui, na taxologia
na página 86, a número 2, extraconsciencial, né? Aqui está as mudanças imprevistas. Essas mudanças... 3, aqui, ó, no meu é número 3. Aonde é? Ah, é 3. É 3, desculpa, extraconsciencial é 3. É 3. As mudanças, essas mudanças, segundo... Eu estou supondo que seja para pior, né? Porque a mudança, ela... talvez seja mudança para pior, mas eu não sei se uma mudança para melhor também... Posso responder, professor Valdo? A mudança para menor, às vezes, mata a pessoa. Para maior, para melhorar, mata. É a bamburreologia. Eu já trouxe verbete aí sobre isso. A dúvida é que poderia ser para pior ou melhor. Aí, mas não, tanto faz como tanto fez. Aquela pessoa que recebe a notícia que foi premiado lá com bilhões, a pessoa cai dura na hora, né? Pois é. Valdo. Não se brinca com isso. Lembre-se do caso da menina de Belo Horizonte, que eu conto para vocês, que era pequenininha, fizeram a árvore cheia de presente. Então, tudo no escuro. Acendeu a luz e colocaram a menina. Aí era a hora, a árvore de Natal, toda carregada de presente. E eles falam para ela, não. Ela, Aí ele fala assim, tudo é seu. Ela caiu morta na hora. Você tá. Crise cardíaca. Garotinha. Isso é que é crise de crescimento a maior, né? A dúvida é agora, ó, se deve ou não destacar. Vieram falar comigo, todo mundo chorando para aquilo. Adivinha o que é que eu falei de cara? Tem uma ideia? Assim, gente, isso aí é uma mini ProEx. A menina veio para dar uma lição em vocês. Tapa na cara de todo mundo. Ela deve ser fora de série. Aí nós vamos saber a origem da criança. Ela veio do interior, a família morreu, tinha havido um incêndio, sei lá, umas coisas que aconteceram, ela ficou sem ninguém, e eles adotaram e levaram para Belo Horizonte. A menina tinha mudado o guarda-roupa, aquela coisa toda, naqueles dias, e chegou perto do Natal. Então fizeram uma árvore, porque o casal não tinha filhos. Vocês vejam bem como é que é. Isso é que é crise de crescimento. Agora vejam. A menina teve uma pequena crise de crescimento que levou ela dessa para melhor, para outra vida. E ela criou uma crise de crescimento daquele povo todo, que a família toda ficou abalada com o negócio, foram pensar na vida, como é que era. E fazer mais assistência, porque a intenção deles era boa. Mas veja, num problema de adoção desse, a intenção era boa, mas tinha o processo também recíproco, muito sério. Essa questão de melhorar, quando ganha na loteria, tem um monte de casos que... Pois é, não, eu trouxe o verbete, bamburreologia, olha aí. Eu já falei em bambu, como é que é? Valdo. Sim. Você pode explicar um pouco melhor, quem faz o EV não tem crise de crescimento? O caso é o seguinte, se uma pessoa faz EV, a tendência dela é aumentar a autodefesa energética. Aumentando a autodefesa energética, ela vai ter mais assistência extrafísica. Fazendo a autoassistência extrafísica, as crises de crescimento que ela vai ter vão ser todas muito positivas e fazendo parte do próprio serviço. Entende? Mas grande ela não vai ter mais, porque ela está com segurança, tem assistência, está sabendo o que se passa, sabe onde pisa, qual a intenção. Ela não fica desorientada, né? O estado vibracional, o povo pensa que ele só mexe com a pessoa em matéria de energia. Não é assim, não. Ele mexe com a mudança na cabeça, a intenção, o modo de ser, as abordagens que a pessoa faz. Porque mexeu na energia consciencial, você mexeu no cosmos. Você mexe em toda a sua vida, você levanta a poeira de tudo. Então, o estado vibracional tem que ser mais estudado. O povo não está sabendo. Agora eu acho que está num ponto que eu preciso de aprofundar isso mais. Clarear isso mais para todo mundo, ver como é que é. Entende? O ideal seria que uma pessoa chegasse aqui, e às vezes eu faço isso quando eu estou só eu e a pessoa. Então ela fala assim, faz 3 anos que eu conheço a conscienciologia. Aí eu pergunto para você faz estado vibracional todo dia? Essa é a minha pergunta clássica. Se a pessoa não viu, ainda não viu a conscienciologia, não. Viu nada. Então, a respeito do que foi falado antes ali, que a Malu levantou da
A pessoa que tem tudo para mudar, mas não quer mudar, aí você falou, bom, é bom insistir, continuar tentando. Principalmente com exemplos. E, se for possível, exemplos seus. Sim. A sua própria vida. Eu queria justamente um exemplo sobre essa parte que você falou de abordar por um assunto aside para tentar ajudar. Não, às vezes é preciso para desviar a pessoa, para ela ter uma focagem mais ampla, para não ficar muito siderada naquilo que às vezes ela está saturada já do processo. Você mostra então o lateral, que às vezes ajuda a pessoa a ter uma cosmovisão. Você pode dar um exemplo disso? Por exemplo, o que é que os amparadores e evoluciólogos fazem com a pessoa que faz o curso intermissivo? Leva para um planeta para ele ver. Às vezes pode ser, dependendo da equipe lá da turma que vai, o magote de consciência, pode ser um planeta pior e pode ser um planeta melhor. Depende de quem é. E aí a pessoa vê outra humanidade, vê outras consciências. Aquilo lá muda tudo, dentro do processo dela de crise. Entende? Que a crise maior de muita gente que aparece nos cursos intensivos, ela é uma crise egóica, né? É um processo que está faltando, é a mega fraternidade. Então, a hora que dá um embate desse, entende? O impacto do processo, existe tanta gente, tanta consciência. A pessoa vai começar a pensar nisso. É que eu sou no meio dessa familiona que existe no cosmos. Tá, você pode falar, só ampliar mais essa parte dos intermissivistas, que a maioria são crises egóicas? Sim, a maioria é um processo egóico devido ao processo emocional, do psicossoma. Aí vem desde o processo instintual do bicho. É o remanescente da vida subhumana da gente. A maioria que sofre, o processo é esse. Então a pessoa tem que mudar o curral, sabe? A cerca. Tem que dar um jeito. O curso intermissivo é a mudança do curral. A pessoa tem que mudar isso aí, tem que dar um jeito. Então, por exemplo, você era um touro Nelore, agora você vai ser outra coisa. Hindu Brasil, mais sério, Zebuzão. Tá certo? Então a coisa mudou. Miura não, Miura é que ele era antes. Ele está querendo falar que é Miura é da Dourada, não é esse. Quer que eu regrida? Ele quer que eu regrida. Chegou perto. Você pensou. Professor. Você entendeu? Sem regressão. Né? Porque o Miura é o da briga. Tem que ser um touro mais tranquilo. Sabe como é que é? Não é lá aquele não é touro de São Firmino, né? São Firmino. Existe alguma técnica para potencializar ou atingir o estado vibracional através do fronto chakra? Olha, o estado vibracional você pode atingir do jeito que você quiser. O fronto chakra é uma das coisas que você tem que usar sempre. Não tem saída. Agora, o problema é a vontade que manda. A sua vontade está incidindo em cima de qual chakra mais? Pensa bem. Primeiramente, quero parabenizar a autora pelo verbete. Quais foram as ferramentas fundamentais e assertivas usadas por ela para superar as crises de crescimento? Siga em frente. Estaremos aguardando os próximos, pois vocês são o futuro da continuidade do nosso trabalho. O nome do rapaz é Robson. Tá certo? Pode falar alguma coisa para o Robson. Você está perguntando a respeito das ferramentas que eu utilizei, né? Então, as ferramentas que eu utilizei para escrever o verbete, que ele perguntou? Para superar as crises. Quer que leia de novo? Quero. O nome dele é Robson. Robson quer dizer Roberto do Som. Robson, tá certo? Ou é o filho do Roberto, eu não sei. Do Rob. Primeiramente, quero parabenizar a autora pelo verbete. Quais foram as ferramentas fundamentais e assertivas usadas por ela para superar as crises de crescimento? A principal ferramenta que eu usei para a superação de crise foi a autopesquisa. Porque eu tive um processo assim, que logo que eu cheguei aqui, eu não queria me ver. Eu só queria fazer algumas coisas que eu não precisasse me olhar para mim mesmo. Eu penso que uma das coisas que você usou mais é um negócio chamado moderação. Moderação. Você está de acordo? Não sei se moderação, mas eu estou pensando que foi autopesquisa, porque até então eu não entendi como é que eu funcionava. Mas sua autopesquisa levou você para a automoderação. Não, isso foi a consequência, né?
A ferramenta básica foi a A autopesquisa. automoderação é que fez isso tudo. A automoderação. Você está falando isso baseado em quê? Automoderação. Ela chegava e ia diretamente aos finalmente e fazia cirurgia. A partir disso aqui, ela conversa com o paciente, dá apenas uma receitinha ambulatorial, uma sugestão. Olha, no ano que vem até lá, você vai ter esse tratamento para a gente ver se precisa da cirurgia. Qualquer coisa, você volta aqui na semana que vem. Acapite, se te explicar mais, ela, assim, tudo no início era assim, hoje ela não é mais assim. Até para falar, era muito mais rápida, hoje ela já está mais moderada, para expor, para argumentar. É verdade ou não é? Quem é que conhece? É verdade ou não é? O senhor respondeu para mim. Agora veja, nesse holopensene que nós temos aqui, também se não melhorasse, o que a gente ia fazer com ela? E depois disso entra os anexos. Quais são os anexos? Cônscios, Apex, consciência terapia, e por aí vai. O negócio é sério. Sim. Pois é. Foi super positivo, né? Muito bom. Foi muito bom. De vez em quando ela chegava lá para mim e disse, você está no caminho certo. Vai em frente. Agora, Valda, deixa eu perguntar. Parece que você estudou muito também, né? Eu estou achando que a Neida está muito afiada. Todo, desde que chegou aqui. Estuda, né? Possivelmente nesses 6 anos, uma das pessoas que mais estudaram aí foi ela. Eu acompanhei isso tudo. É verdade. Qual a melhor forma de aproveitar o conscienciograma de maneira autodidata? Qual a melhor maneira para aproveitar bem essa ferramenta de medição? Gostaria de ser cobaia do conscienciograma quando eu puder ir à Foz. Olha, a primeira coisa é o seguinte, anota o conscienciograma, o que é a seu favor e o que é contra. Coloca o mais se você já superou. E coloca o menos, que é só um tracinho, se você ainda não superou. Isso aí já vai te dar uma ideia do que é. E outra coisa, quando você aparecer aqui para ser cobaia, já vem com a escolha de qual é a folha que você vai enfrentar. Possivelmente, não é isso? Cobaia aqui no CIAEC todo mês, tá? É um projeto que a Conce está organizando, vai ser o primeiro sábado de cada mês, aberto a todos daqui de Foz e fora de Foz também, então se organizem, né? Então, a partir de outubro? A partir de dezembro. Dezembro. Dezembro, tá ok? Tá, então, tá bom. E em novembro tem um curso com Cobaia. Ao lembrar da maneira como eu me vi antes de retornar à conscienciologia e da minha visão pessoal de hoje, a impressão de que a visão que eu tinha de mim mesmo era melhor no passado. Essa aparente sensação de que antes eu parecia melhor é devido à crise de crescimento, à melhoria da minha autopercepção ou ainda a noção de que a minha autoimagem está mais próxima da realidade. É tudo isso, as 3 coisas que você falou, de pleno acordo. Agora, a mais séria é a última, é a sua noção de que a imagem, a autoimagem, está mais próxima da realidade. Isso aí mostra. Todo mundo tem que dar um descontinho, né? Esse desconto é favorável. É uma correção, retificação. Embora a crise de crescimento em si, mesmo com os percalços envolvidos, possa ter conotação de maneira geral mais positiva, a necessidade de ocorrer a crise para ver o crescimento é nosográfica, pois a consciência não antecipou a problemática, faltou experiência. Faz sentido? Faz. Mas nós não podemos basear nisso para falar para o povo. Seria também muito cáustico, muito excessivo demais. Poderia expor sua opinião sobre o filme Nosso Lar, que estreia nessa próxima semana? Eu ainda não vi o filme. Quando eu ver o filme, pode estar certo, eu venho aqui e vou dar a minha opinião. Em todas as crises de crescimento que eu experimentei nessa ProEx, concluí que a gente tem que buscar condições que favoreçam e estimulem o desenvolvimento harmônico dentro de nós. Nessa perspectiva, a crise amadurece e proporciona aprendizagem.
Esta minha postura é semelhante à condição de aprender e se deixar cortar para depois permanecer inteira? O senhor concorda? Não, isso aí ajuda. Agora, o problema todo nosso é a pessoa entender que a crise que ela tem é para crescer. Não é uma crise para acabar com ela. A maioria entra em crise e começa a chorar, né, os pecados da vida e a situação toda. Não é assim. Vamos ver que é crise de crescimento. Então, ter a noção do que é uma crise de crescimento só já é uma grande coisa. A maioria não tem. Uma consim que dessomou em 1945 em um campo de concentração aos 43 anos de idade, e segundo as minhas pesquisas, ressomou 16 anos depois em um outro país, numa família nuclear diferente, seria uma personalidade consecutiva? Não. A personalidade consecutiva é o seguinte, é aquela que você conheceu nessa vida 2 vezes, com 2 corpos diferentes. Ela tem 2 corpos diferentes. Veja se é. Você conheceu a pessoa? Devido ao pouco tempo entre a dessoma e a ressoma, seria ideal uma família nuclear com característica genética mais próxima da anterior? Não. O problema é que 16 anos já não é assim tanto, não. Está bem dentro do contexto. Quais as características mais importantes que devemos observar para podermos dizer com muita convicção que as duas consciências são as mesmas? É o temperamento. Você tem que olhar e ver o currículo da pessoa, o perfil que ela tem, os traços que ela demonstra. Eles não podem ter mudado muito, o temperamento não muda. Em 16 anos não vai mudar muita coisa, não. Então é a própria pessoa que você conheceu antes que aparece dentro de um novo corpo, só. Mas o temperamento, a essência é mais ou menos a mesma. Olha, por exemplo, certas preferências da pessoa, mas primeiro, para ver essas preferências da consciência, você tem que examinar o tipo de corpo. Qual era o corpo que ela tinha e o corpo atual? Porque conforme o corpo, as preferências mudam. Isso influi também no problema da consciência. Isso aí é complexo, tem que examinar com calma. Então, por exemplo, uma pessoa tinha um distúrbio qualquer na cabeça. Não é a mesma coisa se hoje ela não tem. Ou ela não tinha distúrbio nenhum e agora ela tem. Tem que dar o desconto disso tudo, devido à reação que a própria pessoa tem. Isso então é complexo, tem que examinar com calma. O caso todo é o seguinte, é examinar as 2 biografias e fazer o cotejo. Depois a sua observação, a vivência que você teve com a pessoa nas 2 vidas. Com minha crise de consciência, acabei me afastando de tudo. Ultimamente tenho encontrado muitas pessoas da Conscienciologia que me tratam como se estivesse ainda inteirado nesse processo. O que o senhor poderia me dizer sobre isso? Eu acho o seguinte, que tal você ir para casa hoje, olhar no espelho e falar, a consciência está aí, anybody home? Tem alguém aqui dentro? O que é que a sua consciência pensa? Pensa bem. O problema é atrás da sua testa. Não é só eu que devo falar, é você que tem que falar para você. O que o senhor poderia dizer para você mesmo? É isso aí que você tem que pensar. Olha bem. O que você está fazendo com a sua vida? Sua vida está melhor? Você ganhou na loteria? O que foi? Houve alguma novidade? O que houve? Há alguma coisa atrás disso. É preciso examinar, você que sabe. Quando faço a técnica do estado vibracional por muito tempo, me sinto solto do corpo, mas não o suficiente para sair. Não sei dizer se já é uma descoincidência. O estado vibracional faz projeções? Qual a melhor maneira para tirar proveito desse meu desencaixe para me projetar? O estado vibracional é a base de todo fenômeno parapsíquico ou parafático. Então examine. Ele pode ajudar, sim, a pessoa a sair do corpo, a exteriorizar a energia, a ter clarividência, viajoura, a ter tudo isso por aí afora. Outra coisa, a ter vidência facial, o acoplamento energético. Tudo isso, ele ajuda tudo, ele é a chave do processo para a pessoa dominar a energia. E a energia é a base para a pessoa entrar nos fenômenos parapsíquicos. Esse é que é o caminho. Você está começando, insista e anote as suas coisas todas para você crescer mais depressa. Você vai corrigir as suas abordagens erradas. Tem que registrar para saber. Aqui no ar. Olha, aqui. Obrigada. Com relação a crises constantes, você ainda tem crises constantes?
Tem? Tem. Todo dia. Todo dia eu vejo burrice que eu cometi. E recente. É mesmo? Estudei crise. Agora, estou sempre me corrigindo. Eu, há muito tempo, deixei de ser rígido com vocês. E sou rígido comigo. Mas, mesmo assim, tem gente que acha que eu sou muito exigente ainda. Isso faz parte do serviço, né, João? Faz parte. Mas é o que eu faço. Eu estou perguntando isso porque está aqui na Agora, quais são as crises que eu tenho? As crises que eu tenho. Eu levo tudo em consideração, todos os detalhes, entende? Então, por exemplo, uma das crises que eu tenho, como eu vivo mexendo com texto, é eu coloquei uma palavra que não devia ser aquela, é outra. Por que é que eu coloquei isso? Isso é uma crise. Já é uma senhora crise. Para mim, tem a crise mental somática, isso é crise de lucidez. Isso mostra que eu não tinha lucidez na hora. Entende? O processo é seríssimo. Como é que fica? Agora, são pequenas crises que levam às grandes crises. Por exemplo, eu não me permito sair de casa esquecendo alguma coisa. Agora, quantos anos eu trabalho com isso? Sei lá, mas eu penso que deve ser uns 50 anos. De vez em quando, se eu não deixar, conforme a pessoa que vem, que está comigo, pode me fazer eu deixar para trás alguma coisa. Eu não permito uma coisa dela. É o dia típico, mas é uma série de condições. Não é fácil. O dia típico, por exemplo, de fazer o social diferente, um processo que saiu muito da rotina dentro do seu próprio trabalho, é o seu próprio trabalho, mas saiu muito da rotina. Eu acho que isso tudo é crítico, é crise. Entende? Eu quero entender tudo que eu tenho em torno de mim. Por exemplo, se me colocassem na cadeia e eu ficasse numa masmorra há muito tempo, eu teria muita coisa para estudar, lá dentro, só da masmorra. Eu ia querer estudar tudo. O risco que está na parede, o bichinho que aparecer, a pulga que veio, a barata que deu lá, o rato que fez barulho, o outro que passou na rua. Eu queria entender isso tudo dentro daquele micro-universo. Isso tudo para mim é crítico. Então nós podemos dizer que para mim, talvez seria uma abordagem no meu caso, o meu maior problema é a abordagem. Isso é a maior crise que eu tenho. É a abordagem. Uma abordagem incessante, contínua. E outra coisa, tendente a ser evolutiva. Ela amplia em qualidade e quantidade. Agora, outra coisa, isso me dá uma paz consciencial violenta. Por isso que chega na mega euforização. Eu não preciso de fazer a mega euforização com as energias, minhas ideias fazem. Entendeu ou não? Isso aqui eu ainda não falei para vocês, isso aí vocês têm que pensar com o tempo para ver. Vai chegar um dia que vocês não precisam de fazer estado vibracional. Ele é normal para vocês. Foi assim que eles me falaram quando eu era rapaz. Eu olhava para mim e falava assim, será que nessa vida eu consigo isso? No entanto, há algum tempo depois, uma década depois lá, eu já estava fazendo isso. Então o negócio não é tão difícil. Por isso que é que eu falo, o processo é insistir. Aqui na existência humana, uma das coisas que eles mais falam para insistir é jogar na loteria. Insista, não desista, porque se a pessoa não julgar, ela não ganha nunca. Isso é o óbvio. Mas eu digo para vocês, insista, não desista de agir corretamente, de pensar corretamente, de ter retilinearidade da pensionização. Eu acho que a base toda é essa. Tudo que nós falamos aqui, o resumo é esse, a síntese é essa. Não tem outra. Isso é a cosmossíntese da história. Entende? Agora, a cosmossíntese prática é o estado vibracional, é o domínio do estado vibracional. Hoje eu já posso falar isso, eles não vão achar que eu estou maluco. É maluco é o carioca que fala. Ou não vão falar que eu estou psicopata, já é o psiquiatra. Não vão falar que eu estou senil, esse já é o tanatólogo.
E por aí vai, cada um fala de um jeito, não é isso? Mas fala. Aproveitando o exemplo que o senhor deu do cárcere, uma vez o senhor contou que teve uma vida, que o senhor ficou preso durante muito tempo, e isso desenvolveu muita coisa. Me ajudou demais. Como é que foi na prática isso? O senhor lembra? O senhor teve... A prática é o seguinte, eu fiz do jeito que muita gente já fez. Olha só as biografias que você vai encontrar. Os caras que estiveram presos e que escreveram o livro. Agora, o que se passa? Uma boa parte escreveram besteira. O próprio Hitler escreveu o Mein Kampf, que é terrível, uma bobajada, é baratosférico total. Mas ele escreveu com raiva. Você tem que entrar na cadeia, eu estou dando a dica, se algum de vocês for preso amanhã, entre na cadeia, abençoando o universo. Tudo tem sua razão de ser, com muita alegria. Lembre-se, parece que você está no bloco carnavalesco. Está entendendo? É assim, isso é que é a reversão da abordagem. Você está entendendo? Então a cadeia, por exemplo, é o máximo. Agora eu digo para vocês, por exemplo, como esse negócio de cadeia, de masmorra e de presídio é relativo. Eu passo uma boa parte, atualmente, por exemplo, esses últimos tempos, uma boa parte do meu dia eu passo sozinho. Vocês não pensam que eu estou com vocês o tempo todo. Eu passo sozinho. Eu estou numa masmorra. Hoje, por exemplo, eu estou em casa, viajou, não tem ninguém comigo, tem nada, 2 gatos só. A minha prisão tem gatos. Está entendendo? Mas a maioria das 24 horas eu estou sozinho. Observa bem isso. Eu me dou bem comigo, porque eu nunca estou sozinho. Por causa dos amparadores, por causa do trabalho que eu faço. Então a primeira coisa, vocês vão para a cadeia, mas lembre-se, se você agiu corretamente, você vai ter amparador. Se você tem amparador, você não vai ficar sozinho na cadeia. Raciocina nisso. Precisar de ver e explicar isso na cadeia para os presidiários. No movimento espírita eu fazia isso. E tinha gente que entendia, e tinha gente que mudava na hora. O negócio todo era esse. E as pessoas têm sempre companhias. Algumas são visíveis, outras são invisíveis. O professor... do estado vibracional. E a gente percebe que a cultura da mobilização básica de energia, ela está se perdendo um pouco, sabe? Mas é por isso que eu estou falando. A cultura da mobilização básica de energia. Circuito fechado, exteriorização, estado vibracional absorve. Agora, sabe por que está esquecendo? Porque uma boa parte daqueles que hoje estão liderando as atividades conscienciológicas já dominaram certas coisas, estão lá na frente. Elas não estão dando mais valor para isso. Mas elas estão saltando essa parte. Agora, o povo está chegando, está ficando a ver navio. Está ficando a ver navio, saltando essa parte, como se ela fosse dispensável. Se fosse, não estava no Projeciologia desde o começo. Então, seria bom fazer um trabalho em nível da CCCI toda para atualizar a cultura básica. É a mobilização básica de energia. Esse é o revivalismo saudável. O cara, a primeira vez que a gente falou nisso, falou assim, que isso é um partido político? É a MBR, é o movimento brasileiro o partido de estética, da MBR. Da esteticologia. A gente vê, Valdo. Para melhorar a cara. Eu falei com ele na ocasião. A gente nota que os professores que foram formados com essa base, eles têm um domínio maior da energia, eles têm um domínio até da didática na sala de aula, que é diferente. E os que saltam essa parte, passam direto para improvisações, eles não têm o mesmo domínio de campo. A gente observa isso, fica claro. Mas agora eu quero entrar o que pode fazer para isso, Valdo? Vou trazer vários verbetes aí sobre o MBR. Malo, agora em outubro vai ter uma série de cursos da Reaprendência, um dos cursos é sobre MBE. Acho bem, chega em bom momento e que outros cursos também promovam a cultura, porque as pessoas não sabem nem fazer as consignas para dar o comando do trabalho com energia. Isso é importantíssimo. Professor, eu queria fazer aqui no B, aqui. É B? É B. Ô professor, eu queria saber, para a evolução, o que é melhor para a pessoa evoluir? Ela assumir os trafores ou ter autoconhecimento em relação aos trafares? Ou depende de cada caso? As duas coisas.
Igual o Bilodé, só que ela perguntou, é aqui do B, o B está junto dela, não? Se fosse uma cobra, eu tinha pego. Mas olha, tanto uma coisa quanto outra, sabe como é que é? Na hora, o processo todo é esse. A gente tem que ver o que é. O que predomina? A pessoa que vai saber, né? Como é que faz. O que predomina? O que predomina na sua vontade? O que predomina na sua intenção? O que predomina atualmente nas deliberações que você tomou essa semana? Isso aí é que é importante. Vamos pensar. Caminha por aí. Valdo, Sim. Aqui na letra A, tá? Me diga uma coisa, você poderia falar um pouquinho mais sobre as palestras que você dava nos presídios, na época do movimento espírita? O caso todo é o seguinte, no presídio a gente levava aquilo que o povo pedia. Então, levava às vezes doce, o negócio era mais... Eu trabalhei com isso mais lá em Minas Gerais. Então era mais comida de mineiro, aquela coisa toda que o povo gosta, etc. Tal. E a gente, então, eles iam perguntar as coisas, a gente fazia uma análise dentro do processo geral da situação. Não só psicológica, mas uma coisa maior dentro do problema da consciência. E ver o caso particular daquela pessoa que estava lá. E as hipóteses possíveis de melhoria daquilo. Agora, a gente trabalhava com isso, mexia com advogado, para fazer intercessão, ver... Porque às vezes numa cadeia você vai encontrar um monte de gente num presídio que ele já podia estar na rua. Mas está faltando, o problema é que a justiça do Brasil, ela anda a passo de tartaruga. Tudo é muito devagar. É muito material. Mesmo no interior é assim. Então, o processo todo é você se afinizar com a pessoa, ela ter confiança em você, ver como é que é. Agora, ó, não é fácil. A gente não pode deixar qualquer pessoa entrar em presídio para ajudar, não. Tem que ter uma infraestrutura, a pessoa saber como é que faz isso. Entende? É um perigo. Tanto homem quanto mulher. Se uma mulher, por exemplo, ou um homem entrar muito bem vestido, tudo arrumadinho no presídio, isso é um problema. Tem cara tudo doido, ele pode avançar em cima de você, né? Por interesse sexual. Seja homem ou mulher, essas coisas todas ocorrem. Deve se ter muito cuidado, saber como é que são as coisas, o modo de falar, de usar a situação toda. Agora, eu acho que é um trabalho sério. É esse de presídio. Agora, hoje, o que eu vejo o trabalho mais sério é melhorar os presídios do Brasil, o modo do penitenciário nosso, que está tudo errado, né? Tudo furado. Sabe, reformular isso tudo, dar um jeito. Agora, eu penso muito nesse povo todo. Você sabe que eu fazia as minhas projeções, somente na década de 70, muitas delas se passavam em presídio. Eu saía do corpo para ver se acalmava os caras, com energia. O Talmal me ajudava muito nisso. O Talmal gostava muito de trabalhar em presídio, extrafisicamente. E outra coisa também, nós às vezes entrávamos muito assim na zona rural, para atender gente isolada na zona rural, fora do corpo. Eu tenho uma certa tendência que eu mesmo não explico bem por que é que eu sou assim. Por exemplo, eu gosto de pensar no processo da mata, do mato, você está entendendo? Da floresta, o meio do mato, aquelas coisas todas, quem vive ali, por que é, de que modo que é. Uma das coisas que a gente tem que você vê muito disso, é a hora que você está andando num ônibus, por exemplo, aquilo é algumas horas de ônibus, então você vê o campo, vê uma fazenda lá no fim, passa, aquela paisagem muda. Esse ambiente tem alguma coisa comigo. Agora, é muito estranho pelo seguinte, eu não fui criado nesse ambiente. Eu fui criado na cidade. A gente saía da comarca, ou da zona mesmo urbana, para ir para a zona rural, mas pela vontade da gente. Mas eu não fui criado em fazenda. Entendeu? Nas minhas retrocognições, eu também não trabalhei com isso nesses últimos séculos. Então, eu não sei bem o processo, como é que é. Eu tenho a dedução que talvez seja devido ao processo da energia.
do fitoectoplasma. É por isso que eu tinha esse contato com os processos de efeito físico, Casa do Cinza, o Talmal, o problema da Rose Garden, que aí explica uma situação dessa. É a minha afinidade com esse processo. Agora, por exemplo, eu já tive muito contato assim com gente que já cuidou de bicho, essa coisa toda que eu estou falando, isso é fisicamente consciente. Mas eu não sei bem explicar isso. É como se, por exemplo, aquilo me sensibilizasse. Você está entendendo? Naturalmente. Agora, por exemplo, há umas coisas também estranhas, né? Eu, às vezes, saía do corpo e começava a fazer a volitação no meio da floresta espessa. Aqui mesmo eu já fiz experiência nisso. Não foi nessa aqui, não. Foi na floresta grandona. Às vezes, quando eu vou lá no Cataratas, lá no hotel, eu fico pensando. Agora mesmo, eu estava pensando quando nós viemos de noite. É melancólico aquilo que você vê, às vezes, só uma raposinha toda despelada no meio, mais nada. E aquilo sem nenhum carro. Lá são 10 quilômetros, você não vê nada. Até a entrada do parque, até chegar no hotel, são 10 quilômetros. Você vai com 10 quilômetros e volta com 10 quilômetros. Então, aquilo ali, por exemplo, me dá esse processo. Como se eu precisasse de ajudar. Ali está cheio de vida. Uma mata é um viveiro. Está cheio de vidas, cheio de problemas. Agora, uma coisa ou outra séria também que eu tenho. Por exemplo, na hipnagogia, se eu começar a entrar na hipnagogia, começa a aparecer as coisas, a primeira coisa que começa a aparecer é como se fosse grama, gramado e coisa verde. Devido ao processo que a hipnagogia tem a tendência de repetir as coisas, você sabe como é que é. Então, comigo, sempre já acaba numa mata. Se eu fixar, eu acabo indo para uma mata. Você está entendendo como é que é? Agora, ali, eu procuro ter contato com aquilo tudo, árvores, tudo isso. Agora, o que eu fazia? Eu saía de um lugar e andava 1 quilômetro no meio da mata fechada, lá dentro, como se eu estivesse fazendo a volitação, que você pode fazer. Você está consciente, não tem nada ali, é como assim projetada. Agora, isso é outro tipo de volitação. Você adquire outro tipo de ectoplasma, de energia, você está entendendo? Isso eu nunca vi ninguém falar nada em livro, nem nada. Agora, eu fiz isso muito quando eu ia para Itacoatiara, entende? Eu chegava lá e fazia na mata grande lá, do Morro das Andorinhas, aquela coisa toda. Aqui, eu sempre fiz, principalmente quando eu vim ficar nos hotéis, etc. Tal. Agora, há uns processos aí que precisa ser mais, esclarecer mais. Eu desejaria saber mais sobre o assunto. Eu ainda não sei. Professor. Mas eu tenho uma certa relação com isso, séria. Mas você não fala de uma existência sua que tinha uma coisa na clareira, que mexia com as plantas lá dentro daquela clareira? Sim. Pois é, mas isso eu sei, mas veja, mas isso não explica ainda por que é que eu tenho processo com mata, floresta, etc. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Eu sei dessa história. Por exemplo, ali, os arbustos que nós usávamos, a maioria eram arbustos, e alguns eram perenes. Está entendendo? Que durava tudo, até no inverno, aquela coisa toda. E tudo era da Europa, eu sei. Mas não é bem o processo. Outra coisa, eu plantava às vezes canteiros enormes. Está entendendo? Canteiros assim de 30, 50 metros, da mesmo tipo de planta. Uma das plantas que eu plantava era perene. Agora, veja, eu quis procurar isso. Livros, Europa, Estados Unidos, Oriente, nunca achei o processo da planta que eu vi. Não sei o que é que houve com isso. Por isso que um dos nossos amigos me falou lá, um dos amparadores, e falou assim, ó, o povo fica muito preocupado com as raças que estão em extinção. Mas eles esquecem que tem também a opção de planta, que estão em extinção. Que isso é normal, que está indo para outro lugar, que não vai ficar Cláudio, aqui. Você já sabe então alguma essas coisa? linhas eu acho que já foram embora. Você sabe alguma coisa da floresta de Brocéliande? Não. Na Bretanha?
naquela região. É mais ou menos ali, mas agora o problema é que, você sabe, eu quando comecei a estudar isso, eu comecei a descobrir aquela bebida lá do Midi. E depois eu fui ver que na Espanha tinha, que é horchata. Entende? Com esse negócio todo. Foi quando eu estava estudando essas coisas. A horchata, por exemplo, deve ter alguma relação com isso. Eu falava demais em horchata. Aí o Wagner Alegrete ficou muito interessado nisso. Quando ele entrou na horchata, ele ficou mais fã do que eu. Eu falei assim, estuda o nosso passado. E é mesmo. Está entendendo? Eu sabia disso, que a horchata já existia antes. Agora, ela não é bem explicada até hoje, o processo da horchata. E outra coisa, há horchatas e horchatas, elas variam muito de lugar para lugar. Depende do que é. Na França é uma coisa, na Espanha é outra. Isso varia. Agora, por aí, a gente teria que estudar mais. Eu não sei bem como abordar essas coisas todas até o momento. E eu também não tenho muito tempo, né, de entrar nesses detalhes, mas que me dá vontade, dá. Você está entendendo como é que é? Dá vontade. Agora, o processo é além da botânica. É o problema da parabotânica que está nisso. Por exemplo, a hora que você reúne, que tem uma mata fechada, aquilo é uma compactação de energia. E o processo do ectoplasma, o fitoectoplasma, é o mais forte que tem ali dentro. E tudo isso eu sei. E parece que eu tenho afinidade para isso, do jeito que o tal mal tinha, do jeito que a Rose Garden tem, você está entendendo? Do jeito que aquela que eu chamo de Eliotes tem. Agora veja, por que é? Eu estou sempre enrolado com essa turma. Você está entendendo? Agora, por exemplo, eu perguntei uma vez para eles, esses negócios dos devas, qual é a relação que a gente tem? Eu falei assim, todo mundo tem relação com devas. É só falar disso. Quer dizer, não definiu nada, não explicou nada, não disse nada. Eles me dão resposta do jeito que eu dou para vocês. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo. O que você queria falar? O que o Ivo estava falando, da questão da prisão. Eu queria saber que na época em que o senhor esteve nas masmorras, se o senhor já tinha projeção consciente, porque isso muda a abordagem, que era a questão que o senhor estava falando para a Érica. Isso tudo muda. Mas o problema é que a ideia da gente era menor, né? Havia muito processo assim, provinciano na cabeça, muita bobagem ainda de bicho. Mas eu tinha. Muita coisa disso. Agora, sempre dava para ajudar. Agora, você tem que lembrar que antigamente as coisas eram muito sujas, sem asepsia, não tinha higiene, não tinha nada. Isso aí piorava muito a situação. Então, todo mundo era casca grossa, querendo ou não. É sujeira. Havia mesmo, o processo é muito sério disso. Mas o senhor já naquela época abordava... No da cadeia que tinha mais casca grossa. Hein? Já naquela época o senhor abordava pela racionalidade? O senhor já ia... Pela racionalidade, mas procurando o processo extrafísico, para ver como é que era. Uma das coisas, por exemplo, eu tive várias vidas, eu mexi, na verdade, com isso que chama fitoterapia hoje. Está entendendo? É tanto que lá em Uberaba, no meu consultório, eu dava ainda orientação nesse sentido. Tem coisa que funciona. Até hoje eu uso, quando precisa. Por exemplo, eu uso boldo do Chile, para algumas coisas. Quando está muito frio, a bebida que eu tomo, você está entendendo como é que é? Para certas coisas, às vezes, é o boldo quente, sem açúcar, sem nada. Eu acho o máximo. Pelo que eu consigo perceber... Então, a mim me faz bem. Agora, precisa de ver, né? Que ele dá uma série de condições no corpo da pessoa, do ponto de vista gastrointestinal, tudo isso. O que é? Nessa questão da crise, né? Que era o que a Érica estava abordando, o senhor pega qualquer crise ou qualquer questão que possa, né, vir a afetar, como é o caso de uma masmorra, uma condição ruim, através do conhecimento, tira partido daquilo. Você dá a volta por cima. É aquilo que lá no Instituto a turma via. Não, o Valdo é o seguinte, qualquer coisa que ocorre negativo, ele dá a volta por cima com um ponto a mais. A hora que você sai. Então, me atiraram na sarjeta.
Eu não venho para o passeio, eu fico no primeiro andar. Você entendeu, não? Sim, eu lembrei daquele psiquiatra que o senhor trouxe aqui uma vez, que ele falava da questão que ele passou no nazismo, no campo de concentração, que ele ficou, e ele começou a anotar tudo aquilo, e depois ele escreveu no livro. Ele sofreu menos, e ele fez aquele estudo, Lógico, que a pessoa mas sofre tem muita menos. gente que fez isso. A prisão é um recolhimento intelectual para criar autoria, né? É o escritor. Isso aí é normal. Mas isso, através do século, todo mundo fez isso. Mas a maioria da população, ela sofre com a condição, ela não consegue superar mas aquela hoje tem outra coisa. A prisão hoje é muito pior do que antigamente. Por incrível que pareça. Pior por quê? Porque tem gente demais. A superlotação. É o que eu escrevi lá no Homo Sapiens Reorganizados, no Pacífico. Eu estou falando disso. A superlotação é um negócio seríssimo. E o governo, ainda não conseguiu tomar conta disso. Não viram. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Quando o senhor ia nas prisões, o senhor chegou a abordar aquela questão da pessoa, quem está preso era o corpo e não a consciência? O senhor chegava a abordar com algumas pessoas? E outra coisa também é ver a doença da pessoa. Que ela estava lá dentro doente. Então, você examinar a relação da doença com a prisão. É muita gente doente lá dentro. Não dava doenças crônicas, por incrível que pareça, isso existe. Você vê que nesses seriados americanos eles não falam muito da doença da pessoa que é presa. O senhor diz da por doença exemplo, às vezes mental... a pessoa tem psoríase. Você nunca viu falar que o cara está com psoríase lá dentro? Então, essas coisas tudo a gente via na cadeia. O senhor fala de todos os tipos de doença, física e mental também. Eu tinha que fazer uma abordagem conjunta para ter uma cosmovisão daquele caso. Tenho 19 anos e não tenho vontade de cursar nenhuma universidade porque vejo que o ensino é artificial e programado, não dando espaço à singularidade e conceitos como o princípio da descrença. Sinto-me diferente desse mundo, pois a vida para mim tem um sentido muito maior do que o que as pessoas veem. Recuso-me a estudar o que o mundo estuda por padrão e me recuso a viver para o capitalismo. Lamento o fato dos outros não enxergarem a vida como eu e vocês enxergam. Infelizmente, não tenho condições de cursar no IPC por motivo financeiro e problema de aceitação familiar. Por motivo financeiro, você está desdizendo o que você acabou de falar lá em cima. E você falou que não está de acordo, e me recusa a viver para o capitalismo. Você não está vivendo para o capitalismo correto. Você não se devia viver para o capitalismo selvagem. Mas você devia ter dinheiro para, se precisar vir afora, já ter. Isso aí mostra que você está incoerente. Aqui, infelizmente não tem condições de cursar no IPC por motivo financeiro. Diz tudo que está falando lá. Entende? Me recusa a viver para o capitalismo. Tenho muita vontade de aprofundar o estudo do extrafísico. O que devo fazer? Como descobrir minha proeza? A primeira coisa é a seguinte, você vai entender uma coisa. Você é daqueles que estão querendo arranjar o problema da missão da pobreza. Então você fez o voto de pobreza. Isso é burrice. Você tem que arranjar o pé de meia para você ter liberdade de expressar o seu pensamento e não ficar escravo de ninguém, nem de pensamento, nem socialmente, nem econômico, financeiramente. Então a primeira coisa, você deve continuar desancando com o capitalismo selvagem, mas tem que saber viver com dinheiro. Se você não sabe, não adianta nada estar combatendo o capitalismo selvagem, que você está numa condição pior, que esse aqui é o chamado voto de pobreza dos totais supersticiosos e, vamos dizer, totalmente bobocas, que são os crentes, vamos dizer no caso aí, totalmente abilolados com a religião. Então veja, a superstição, o mito, estão enrolados. Agora, o caso todo é o seguinte, primeira coisa, você acha que eu fiz 2 cursos superiores, além de cursos fora do Brasil. Você acha que eu gostava de todas as matérias, que aquilo tudo era bom? Não, eu me adapto, mas estudava tudo. Não me interessa, eu tenho que saber tudo que tem aí. Você está errado, a primeira coisa sua errada é dizer que você não tem vontade de cursar nenhuma universidade. Você está no buraco, você está errado. Devia de entrar, tem que se adaptar.
Como é que você vai ter um diploma? Como é que você vai ter autoridade intelectual sem ter feito curso? O que é que nós estamos falando para todo mundo aqui? É todo mundo entrar no mestrado, no doutorado. Nós já temos dezenas de pessoas aqui assim. Isso é muito importante para a pessoa falar olho no olho. Aqui, ó, da boca para o ouvido, olhar dentro do olho da outra pessoa de igual para igual. Porque senão, como é que fica? Os PhDs, as pessoas não precisam ser PhD, nem PhDiva, mas se saber alguma coisa. Como é que é isso? Se ela não tem diploma, o que vai adiantar? Então, a educação formal, ela é inevitável e insubstituível. Agora, a educação autodidática, ela tem que ser para o resto da vida. Isso é que é o ideal. De modo, companheiro, ó, qualquer coisa você aparece aqui que eu vou te dar um banho de loja. E arranja todos os seus argumentos que eu vou derrubar esses argumentos. Tudo baseado em fatos. Vem aqui que nós vamos conversar. Ele tem 19 anos. Você pode ser meu bisneto. A gente vai dar um jeito em você. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 115 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 44 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos os recados do Ivo, o Dia de Ação e Saúde e a caminhada Amigos do Coração, a Tamara sobre laboratórios, o Júlio, Semana da Reeducação Consciencial, a Lucimara sobre o Cine Clube e o Rodolfo sobre a conferência online da Apex. Pessoal, muito boa tarde a todos. Dia 7 de setembro, feriado da Independência, nós vamos ter o Dia de Ação em Saúde Consciencial, com várias atividades com gratuidade lá no campus da OIC. Nós vamos ter palestra de primeiros socorros, palestra sobre liderança feminina, palestra sobre antibagulhismo energético com a professora Kátia Aracaki e atividades consciencioterápicas, como bioenergoterapia e atendimentos consciencioterápicos pontuais. Então estão todos convidados para participar lá no dia 7 de setembro. Antes do dia 7, nós vamos ter também uma atividade que é a Caminhada Amigos do Coração, estou até aqui com a camiseta, e nessa atividade, que é promovida pelo Discernimento, que também visa aí a promoção à saúde, nós vamos ter aí, lá no Discernimento, às 8h30 da manhã, de amanhã, do dia 5 de setembro. Um detalhe que é importante para a pessoa participar dessa caminhada, o preço aí é R$30 para adquirir essa camiseta e poder aí fazer atividade física. Ok, agradeço a todos. Bom dia. Pessoal, eu quero avisar vocês que durante esse mês de setembro, toda a verba adquirida com a aquisição de créditos para experimentos laboratoriais será revertida para a compra de um ar-condicionado para o laboratório de mobilidade física Vigil. E é em vista disso que eu reforço o convite para que todos façam experimentos laboratoriais durante este mês. Muito obrigada. Boa tarde. Eu vim novamente aqui reforçar o convite aqui para a Semana da Reeducação. Ela vai ocorrer do dia 8 ao dia 16 de outubro, com uma programação bastante intensa. Nos dias 11 e 12, inclusive, são feriados. Tem uma das oficinas, que é sobre MBE para professores de Conscienciologia, é justamente um dos temas que foi abordado aqui hoje, para dar subsídios para os professores de Conscienciologia, tanto em atividade como em formação, para como conduzir bem uma MBE, como se portar diante de uma MBE. Então, são várias oportunidades para a pessoa conduzir uma MBE e receber vários feedbacks a respeito dessa MBE. Vale a pena para quem está fazendo a formação docente. Essa é uma das atividades que vão acontecer durante a semana. Vai acontecer no dia 15 de outubro. As outras atividades são qualificação docente, conferência de história da pedagogia e seminário dos pensadores históricos, curso pré-aula de conscienciologia, plano de aula, oficina de plano de aula e o curso descrenciologia como processo de reaprendência. Obrigado. Boa tarde. Amanhã às 20h30 no Discernimento, o Cine Clube passará o filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, que conta a história de um doutor que em 1987
fez uma operação de gêmeos siamês unidos pela cabeça, né? Terá duração de 90 minutos. A entrada é de R$2 e o lanche é R$3. É opcional o lanche. Obrigado, boa tarde. Daqui a 1 hora, às 15h30, a Apex fará sua conferência online, que é gratuita, através do site www.apexinternacional.org, com o tema Para-Identidade e Proexis. Alguns tópicos que serão abordados: para-identidade, para-genética, para-procedência, curso intermissivo, traços conscienciais, ideias inatas e técnicas de autoinvestigação. É uma ótima oportunidade também para as pessoas, né, que são teletertulianos participarem também desse evento através dessa ferramenta de conferência online, porque a Apex vai realizar um curso que se chama Introdução à Programação Existencial, que ocorrerá no dia 13 de setembro. Então, as pessoas que estão interessadas nesse curso também podem participar dessa conferência online, que será com a professora Simone Zolê. Ela vai fazer essa conferência e você vai poder conhecer esse ambiente virtual que a Apex oferece. Maiores informações para o curso Introdução à Programação Existencial, através do site www.apexinternacional.org/introdução. Muito obrigado e boa tarde. O verbete eleito para amanhã é Poder da Verdade, eleito com 15 votos. A especialidade Mental Somatologia, a autora Dulce Dal. Obrigado a todos e uma boa tarde.